cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio daquele podcast que você quer ouvir conteúdo novo toda terça-feira, 12h30, que tá viciado, que pede pra eu gravar 3 conteúdos por semana, mas não dá. Eu tenho que gravar pelo menos uma vez por semana pra vocês sentirem saudade de mim. A gente vai começar hoje um episódio super bacana para trazer um tema que eu tenho certeza que já passou na cabeça de qualquer profissional de marketing. Mas eu não vou revelar o tema ainda, por quê? Porque vocês sabem que eu começo o episódio sempre falando. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja super bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. Algar, Pets, AP11, Cora, LiveUp, Ambev, Whirlpool e tantas outras marcas. E a ideia desse podcast é justamente trazer a minha experiência e tudo que eu aprendi, tudo que eu errei, para que você se inspire e comece a aprender também. E dos meus convidados, eles também vão contar as suas trajetórias para que a gente saia daqui inspirado. Então lá no final do episódio eu vou te lembrar que se você gostar desse episódio, para você dar 5 estrelinhas, porque os rankings adoram quando a gente faz isso, e mandar para pelo menos 3 amigos. Mas eu vou te lembrar disso lá no final, tá? Não se preocupe, eu tô te falando agora no começo, mas no final eu te lembro de novo. Uma outra novidade é que se você está me ouvindo através da plataforma de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, saiba que agora a gente tem um canal no YouTube. Então o YouTube está começando, mas a gente já tem vários conteúdos publicados lá. Então para você se inscrever e acompanhar, para você que gosta de vídeo, tem mais retenção, você gosta de assistir mesmo uma entrevista, vai lá no youtube.com/@Galileu Nogueira. Sim, o YouTube inventou essa palhaçada de ter um /@ para poder ser uma coisa meio rede social. E é dificilzinho pra pessoa lembrar, mas me procura Galileu Nogueira também, você vai me achar por lá. Beleza? Um outro aviso, a gente tem que fazer os avisos logo no começo. Obrigado a todo mundo que se inscreveu no BDP Imersão Turma 9. A gente tá com a turma fechada agora, eu tô muito feliz. Estamos com 80 alunos, ou seja, é gente pra caramba pra estudar. E eu quero te convidar para a próxima turma, ou seja, a lista de espera para a turma 10 já está aberta. Só acessar galileunogueira.com/BDP e aí você coloca o seu nome e seu e-mail para receber um aviso quando as matrículas estiverem abertas. Um spoiler, talvez a turma 10 seja presencial em São Paulo. Então, se for presencial em São Paulo, você já tem que se preparar para comprar passagem, hospedagem, vir para São Paulo para fazer um networking com mais essa galera toda que vai se conhecer. E a gente vai ter uma primeira troca. Desde que eu comecei, eu ainda não fiz nenhuma edição presencial, fiz tudo online. Então já coloca o seu nome lá, beleza? Hoje é um episódio super especial. Super especial. Um episódio especial por 2 motivos. Primeiro que a gente vai falar de um tema que estava engasgado aqui na garganta, que é justamente a construção de marca nessa rotina caótica que a gente tem. Eu venho acompanhando as marcas que eu atendo em consultoria principalmente, essa loucura que é os times de marketing cada vez mais enxutos e as demandas cada vez maiores, e muito mais eventos e muito mais ações com essa retomada principalmente dos eventos presenciais. Quantidade de influenciadores que a gente tem hoje, quantidade de peças que a gente está veiculando, fica essa loucura. E aí eu fico sempre pensando, dá pra gente construir uma marca forte no meio dessa rotina caótica? Então, esse é o episódio de hoje, vai contar com uma pessoa que eu não vou apresentar ainda, calma. Mas antes, ele é muito especial porque esse é o episódio que oficialmente me coloca como embaixador da Deskfy, uma ferramenta que vai te ajudar a justamente gerenciar essa rotina louca de marketing para que você garanta a consistência de marca, você garanta a organização para você ter um tempo mais útil e mais produtivo para investir na construção de marca. Além disso, você também vai distribuir os seus materiais de maneira muito mais efetiva para os seus pares, para garantir que eles não vão usar o seu logo errado, não vão garantir que estão usando uma peça velha. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da Deskfy. Esse é um episódio oferecido pela Deskfy, inclusive. Então agradeça, porque o conteúdo rico que vai vir aqui é porque tem uma marca junto com a gente oferecendo esse conteúdo para vocês. Então hoje eu estou aqui com o Vitor Delorto, que é o CEO da Deskfy. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Branding Tudo Podcast. Que legal. CEO da Deskfy, essa ferramenta que hoje eu estou como embaixador agora, né? Estou me sentindo muito chique. E deveria, de fato. Tô muito animado de estar aqui, porque, assim, não só para oficializar essa parceria que a gente está fazendo, mas para a gente colocar em pauta essa rotina caótica que o time tem, vive e acha que é normal. E não precisa ser. Né? Então, acho que estou muito animado de falar sobre esse tema e na sua companhia. Muito bom, obrigado. Bom, a primeira coisa que eu queria já conversar contigo a gente sabe que a construção de marca, ela tem uma tríade que eu sempre ensino, né? Que é a construção de alcance, frequência e consistência. Nessa rotina que a gente tem hoje, a gente tem um final dessa construção legal ou a gente tá indo pra um caminho que é um buraco sem fundo, um caminho sem volta? Pois é. Eu acho que assim, mesmo que as pessoas sigam a tríade, o ponto é, uma pesquisa recentemente eu estava dando uma olhada, 50% das tarefas tem retrabalho. Então assim, dá para fazer
uma consistência de marca e seguir esses processos, eu acho que sim, dá. As marcas estão fazendo, as campanhas estão sendo lançadas, os eventos estão sendo entregues, mas o tempo de trabalho, o estresse que o time de marketing passa, essa rotina caótica, toma muito mais energia do que precisaria. Eu acho que essa é a minha visão sobre... Então, se tem um caminho que pode ser mais simples, mais fácil, por que não tomá-lo? Esse é o questionamento. Eu acho que isso é um ponto que eu tenho visto muito, né? E assim, eu trabalhei no corporativo durante 12 anos, né? E agora eu estou empreendendo há 3. E mesmo empreendendo, existe uma rotina caótica também. Porque, principalmente o pequeno empreendedor como eu, né? Eu estou hoje com uma equipe de 10 pessoas. Eu também preciso gerenciar uma rotina de criação de marca. Eu preciso gerenciar que todas as minhas peças vão entrar no prazo, que elas tenham toda a consistência, que todo mundo no projeto está envolvido, sabe do que está acontecendo. Eu preciso garantir que um briefing que chegou na agência, todo mundo de social, produção, podcast, saiba daquele briefing. E eu vejo que nessa loucura da gente ter muitas ferramentas para isso, faz com que a gente se perca, né, no meio do caminho. Exato, eu acho que assim, esse é o problema, né? O time de marketing tem diversas ferramentas e conta com apoio de tecnologia, porém, eu gosto de dizer da porta para fora. São ferramentas para integração de SMS, os CRMs, automação de marketing, várias opções incríveis. Mas quando a gente olha da porta para dentro, é uma bagunça. E assim, normal, todo mundo passa por isso. Mas você vai ter 3 ferramentas diferentes para guardar os arquivos. Você vai se comunicar por 3, 4 ferramentas diferentes. E assim, galera, eu acho que no final do dia, o pessoal que está nos assistindo, que é quem trabalha com marketing, são grandes heróis. Porque quem nunca recebeu um briefing por um áudio de menos de 1 minuto no WhatsApp falando assim, preciso de uma peça 50% off, ponto. E aí você chega e fala assim, gente, o que eu faço com essa pessoa? Então assim, a gente vê que a tecnologia ela não chegou da porta para dentro nos times de marketing e esse mix de soluções não ajuda, ele mais atrapalha. E a tecnologia ela é sempre um meio, não um fim. Então, o nosso dever na Deskfy é apresentar uma nova forma de trabalho mais simplificada que centraliza tudo isso. E aí eu acho que é aí que está o ponto, né? Deixar de se preocupar com CRM, automação, que são super importantes também, mas se preocupar com a produtividade do time. Eu acho que esse é um grande ponto, assim, que eu tava me perguntando também, quando eu tava pensando na pauta, que é justamente como que a gente chegou nesse lugar, sabe? De que maneira a gente chegou nesse lugar, como que a gente foi engolido. Porque quando eu trabalhei na 99, por exemplo, que é uma startup, a minha primeira impressão foi, cara, uma startup, ela é pequena, os controles estão na minha mão, a equipe é enxuta, e a gente pode começar organizado. Mas quando eu fui vendo que as coisas, conforme o time ia crescendo, e a empresa ia investindo mais, e o negócio ia crescendo, começava a ficar aquela loucura. Então era uma planilha para aprovação de post, uma planilha para pedir o briefing, uma tarefa em uma determinada ferramenta, um briefing no Google Docs, uma apresentação. E aí no final eu falei, cara, quem que consolida tudo isso, sabe? E era uma loucura, porque quando você explica para alguém... Ah, não, o briefing tá aqui, mas a pasta tá no Google Drive, mas o anexo que vai entrar na arte tá no e-mail. E eu fico assim, cara, não tem nada que pode ajudar a gente a fazer. Foi essa fagulha que fez com que a Deskfy surgisse? E assim, complementando antes da resposta, a cereja do bolo no final, faz um relatório pra mim. E aí pronto, né? Quantos ativos a gente fez? Aonde que tá isso, né? E aí fica um desespero. A Deskfy, ela nasce porque a gente quer que a tecnologia venha para otimizar esses processos. Nós acreditamos que o time de marketing, que é um time de humanas, é um time criativo, é um time que pensa muito rápido, ele não precisa ficar preso com Excel, com vários links, com essa rotina caótica de ferramentas. Então, quando a gente nasce, a gente entende que, e essa é a nossa missão na Deskfy, transformar times de marketing para serem mais estratégicos e menos operacionais. E a gente leva isso muito na ponta, assim, porque se eu libero tempo para o time de marketing, ele está sendo mais criativo, ele está pensando na próxima campanha, ele está conectando os pontos, que esse é o lado subjetivo que, até com essa nova onda de inteligência artificial, eu não acho que vai substituir. Nós humanos temos criatividade de uma forma genuína. Né? Então, assim, a gente nasce disso, né? De cansado de ver times de marketing presos em várias ferramentas e nenhuma ferramenta abraçando o time de marketing, falando assim, vem cá, querido, deixa eu te ajudar aqui, vai pensar na próxima campanha, vai ser criativo, né? E deixa que eu te ajude a montar um relatório, a centralizar tudo isso em um único lugar, enfim, automatizar aí a parte dos processos.
Eu acho que isso é uma loucura, porque quando eu trabalhei em todas as empresas, assim, a quantidade de campanhas múltiplas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Na Oracle, por exemplo, tinha campanhas que aconteciam no Brasil, no Chile, na Argentina, na Colômbia. Então, gerenciar isso era uma confusão, porque, além disso, tinha um briefing em português, um briefing em inglês, um briefing em espanhol. Né? A gente apresentava para a matriz em inglês as peças, mas a gente apresentava para a Argentina em espanhol. Espanhol da Argentina, que não era espanhol do México, né? E que era diferente. E a gente via essa... eu me via também nesses lugares. Eu gosto muito da ideia, né? Vocês estão ouvindo a questão de eu ser embaixador da Deskify, quando a gente começou a conversar, é porque eu me vi muito nesses lugares. Eu falei, cara, era uma loucura conseguir olhar para tudo isso, gerenciar tudo isso, e no final do dia eu sempre tinha uma sensação de que eu não fiz nada criativo. Eu tive uma sensação que meu dia foi só operacional, era só imputando dados e colocando anexos e esperando o retorno de agência. E quando vi uma oportunidade legal de inovação, de falar, putz, a gente vai fazer uma ação, determinado evento, etc. Minha preocupação era, cara, mas não vai dar tempo, porque a agência não vai fazer, porque o briefing, porque não sei o quê, tem que falar com muita gente. A Deskify, ela tem esse papel de também liberar esse tempo para que você seja mais criativo em tarefas que não sejam necessariamente de uma campanha, que a gente consiga, de fato, ter uma vida pensando em reuniões, que a gente consiga falar com outras áreas, a gente pegar input para evento, para sair de casa também. Sim, com certeza, assim, parar de trabalhar um pouco, né, viver. É exatamente isso. Então, galera, o que acontece? A ferramenta Deskify, como é um software para as operações de marketing, a gente tem algumas operações que a gente automatiza. Então, uma delas que eu quero usar como exemplo são as empresas que usam o nosso sistema, que tem vários pontos de venda. E aí esse ponto de venda pode ser uma loja física, franqueada, multimarca, e até as empresas que não têm ponto de venda, mas têm capilaridade, que são os corretores, por exemplo. Então vamos imaginar juntos, sentar na cadeira desse time de marketing e pensar como que eu vou lançar uma campanha em 700 pontos de vendas ao redor do Brasil. Isso daí até ok, porque as campanhas são lançadas. Mas a partir do momento que eu começo, como é que eu faço uma campanha regional no Nordeste e uma regional no Sudeste? Como é que eu coloco aquele produto que eu tô com mais estoque no Nordeste para sair mais naquela praça? Ou a mecânica de promoção. Como é que eu coloco a promoção? Eu sei que no Sudeste precisa ser compre 1, leve 2, e no Nordeste tem que ser 75% off na segunda unidade. Então, como que eu consigo pegar essa estratégia e esses entendimentos e aplicar isso no dia a dia? Porque quando você vai fazer, e aí trazendo bem para a operação, quando você vai fazer um KV, né, e você vai distribuir para todas as lojas, você precisa de endereço, você precisa do telefone, você precisa localizar aquele KV para aquela praça que você está praticando, com aquela promoção, com aquele produto que você está praticando. Eu estou aqui fazendo o trabalho do discípulo do Kotler aqui, né? Os 4 pesos aqui gritando. Então, assim, como que a gente faz isso para esses 700 pontos de venda? Então, na Deskify, quando a gente começou, era sobre centralizar isso em um único lugar. Hoje não é mais só centralizar. É você centralizar e saber usar essa centralização no nível tático para você fazer esses ajustes de estratégia, né? Então, quando a gente, mais uma vez, senta ali, retomando naquela cadeira do marketing de uma empresa que tem essa grande capilaridade para ajustar, quando esse ponto de venda precisa dessa peça, como é que ele faz sem o Deskify? Ele vai ter que pedir para esse time, via áudio briefing, que a gente brinca, via, papel de pão. Pede pro consultor, o consultor pede, vira um telefone sem fio, né? O cara pediu um cartaz, chegou lá, um spot de rádio que o cara precisa. Então, faz esse fluxo. O time de marketing tem o trabalho de entender, porque esse briefing chega incompleto na maioria das vezes. E aí depois ele vai colocar isso em pauta, seja na house, seja na agência. Esse tempo todo, até voltar isso para a ponta, o varejo perdeu o momento, o timing, que é super importante para o marketing. Então, o que acontece? A gente entendeu, Galileu, que esse processo a gente poderia automatizar, disponibilizando templates na Deskify e a própria ponta consumindo esse material e customizando, se for o desejo desse time de marketing, dessa marca. E aí, quando eu falo customizar, geralmente o time de marketing dá um pulo para trás. Fala assim, meu Deus. Socorro, né? Essa customização vai deixar minha consistência aonde? Exato. E aí já pensa naquele sobrinho designer, né? Que a loja tem. Já pensa no Frankenstein que fica. E a gente, assim, a gente sempre fala na reunião, gente, calma, respira. No Deskify você consegue colocar as permissões do que pode ou não ser customizado. Quem pode consumir cada peça. Então, a partir disso, o tempo que esse time de marketing gastava para atender esse tipo de demanda dessas 700 lojas, ele já some. Ele automaticamente, ele já fica da Deskify
trabalho da Deskify de cuidar disso, então a gente já tem um ganho de tempo. Agora, tudo isso é um processo que o Deskify tem. Né? Você consegue outros processos, como centralizar as tarefas junto com a agência, por exemplo. Você tem a agência trabalhando em umas tarefas e a house não sabendo como, então quais tarefas estão sendo executadas. Então você consegue organizar isso de uma forma melhor. Então, assim, e aí eu vou finalizar minha fala trazendo um insight bem prático. Ontem eu estava almoçando com uma agência que atende um dos nossos clientes. Ele estava falando, Vitor, quando essas peças vão para o distribuidor, eu preciso desdobrar isso e demora 2 semanas da minha squad de marketing. Com a Deskify, que agora a gente vai implementar, eu vou ter 2 semanas a mais da minha squad. Então, assim, quanto de tempo a gente consegue, né? E o que essa squad vai fazer? Vai ser estratégica, vai pensar em coisas que realmente interessam, em vez de ficar desdobrando peça, prender o designer com tarefa repetitiva. E fazer tarefa repetitiva no meio dessa loucura toda que a gente está vendo de inteligência artificial, ChatGPT, etc., parece cada vez fazer menos sentido, né? Eu lembro que, assim, nessas minhas experiências como alguém que estava na ponta ali como brand manager, eram as coisas mais chatas de fazer, inclusive. Porque quando você tinha, né... eu preciso entregar material para 20 unidades diferentes e tem que personalizar o endereço de cada uma delas. E aí mudar a oferta, né? Uma era 20% off, outra era 15%, outra era 17,5%, 18%. Você fala, cara, escrever esse briefing já era chato. Porque você tinha que fazer um detalhamento, é escrito, né? Então, na peça, finalização para Aracaju, favor, inserir 15%, ó. Na finalização para Recife, tirar o 15%, botar 18%. Então, fica, cara, que briefing chato de fazer, briefing chato de trabalhar, sabe? E eu acho que uma das coisas que mais minam um profissional de marketing é justamente essa tarefa operacional se tornar tão a sua rotina que é meio que assim, cara, pra que eu tô estudando, sabe? Pra que eu tô fazendo um curso legal ou tô fazendo algum tipo de especialização que eu tô, sei lá, lendo o Scott Galloway pra me inspirar e no final do dia eu tô escrevendo um briefing que eu preciso customizar preço, né? Exato. E esse é justamente esse o ponto. A gente tem que fazer porque é muito importante a gente ver pesquisas atrás de pesquisas falando quanto é a intenção de compra quando o material publicitário é localizado, conhece a pessoa. Então é importante fazer. Mas não precisa ser feito com a mão. Se tem a tecnologia, vamos usar a tecnologia. Então, essa ponta, essa praça, ela precisa de uma conexão sabendo que aquela loja é local, sabendo que vai ter informação, endereço, coisas importantes ali naquela loja, ao passo que a empresa precisa continuar sendo criativa. Então, o Deskify entra para fazer essa escala. Né? E assim, meu trabalho é ótimo, né? Porque no final do dia é tornar a vida das pessoas melhores. A gente tem vários times de marketing que usam Deskify e falam, a gente sai de 5 dias para 20 minutos o processo. Aí agora, mais recente, uma empresa que está usando o Deskify há 1 ano, e aí fez uma segunda atualização de uma funcionalidade que a gente colocou, de 5 minutos para 5 segundos. E assim a gente vai avançando, escalando essa operação. E aí essa gerente de marketing, né, ela está preocupada com, enfim, como é que vai ser a positivação no Rock in Rio, que é muito mais relevante, mas ela segue atendendo todas as lojas com as suas especificidades, que também é importante. Sim. Pra mim, um dos terrores, que eu vou retomar um pouco do que a gente falou agora, pra mim um dos terrores como alguém que gerencia uma marca é justamente quando você falou de, por exemplo, filial, revendedor, distribuidor. Porque a gente vai lá, cria uma estratégia de marca, o conceito, posicionamento. Faz um KV legal. E aí, quando você chega na ponta, é confusão. É a vontade que você tem de morrer. Que você fala assim, caraca, né? Eu fiz todo esse trabalho pra chegar lá na loja e ter visto... Mudou a fonte, mudou o lugar, né, da peça. Ou a pessoa pegou um KV de um e misturou com o outro e fez tudo uma coisa só. E pra mim, essa é uma das funcionalidades mais interessantes para essa consistência de marca. Existe alguma outra coisa que a gente pode usar dentro do Deskify para garantir também? Acho que tem um pouco das travas, né? Que a gente falou aqui. De isso aqui você pode mexer. No caso BG, você não vai mexer. O logo, você não pode mudar de posição. Mas que outras coisas a gente pode garantir essa consistência? Sim. Eu acho que a gente começa pelo básico, que é a centralização. Se você não tem um portal do marketing, se você não tem um único lugar que você fala assim, tá no Deskify, você pode direcionar a pessoa, já começa aí. Porque daí uma loja vai procurar uma imagem que ela recebeu no WhatsApp há 3 meses atrás, de uma campanha que já saiu do ar, né? Ou ela vai pegar um link do e-transfer, aí, já expirou.
clássico. Classiquíssimo. E aí manda, libera aí o link de novo. Aí não, mas aquela peça já é outro link já. Então, assim, só o fato de você centralizar em um único lugar e ter a tranquilidade de falar, tá no desk. Os nossos clientes nos chamam de desk. Tá no desk. E aí isso já ajuda muito na consistência. Depois a gente vai ter as permissões. Né? E além disso, você consegue fazer segmentações. Essa campanha que eu tô fazendo, ela é uma regional. Ou eu posso fazer uma segmentação por loja. Essa campanha aqui é só para lojas em shopping. Ou essa só para lojas em rua. E aí o time de marketing, tendo essas cartas na manga para jogar, você consegue distribuir e começar a fazer alguns testes muito legais. Então, por exemplo, empresas de calçado que usam a gente, não adianta fazer uma campanha nacional de bota, porque no Nordeste a temperatura é muito maior durante todo o período de ano. Então, a venda de bota no Nordeste, ela é num período muito curto, muito específico ali. Então, eles têm que saber fazer essas separações e designar Sudeste e Sul, que é uma região mais fria, e aí expandir esse tempo dessa campanha e não ficar tentando vender lá pro lojista campanha de bota no momento que já passou, já deu, que é menos tempo de campanha de bota. Então, esse é um outro exemplo. Então, permissões do que pode editar ou não. Os campos de texto automáticos que são muito relevantes, porque automaticamente já vai endereço, loja, código, texto legal que precisa estar junto nas peças, automaticamente isso já está lá, o lojista não precisa se preocupar com isso. E aí tem um que eu gosto muito também, que são as bibliotecas de produto, que a gente chama de molduras. Então, quando o designer faz o KV, ele fala, aqui vai uma foto de produto. Mas a gente consegue deixar livre, claro, gente, é tudo configuração, né? O cliente que escolhe. Eu vou falando essas coisas, as pessoas vão ouvir, mano, pra mim não funciona. Gente, tudo é configurável. Customizado. E aí, o designer fala, aqui vai uma loja, aqui uma foto de produto. A loja, conforme o estoque dela, conforme o que vai sair, conforme o tipo de comunicação que ela vai fazer, ela coloca a foto de produto, que não vai sair pixelada, que não vai sair expandida, que não vai sair aquela foto que é 200 KB, ele coloca no negócio todo, né? Então, assim, a gente garante o posicionamento dessa foto, a qualidade dessa foto, tá tudo certo. Né? E aí, por exemplo, você tem uma loja, essa vendedora vai mandar por WhatsApp pro Galileu, e o Galileu compra muito mais camisa branca, e o Vitor compra mais blusa. Então ela consegue montar esse catálogo digital da loja para mandar para os seus clientes via WhatsApp ali e gerar a venda que ela precisa. Então, isso foi uma funcionalidade que a gente usou muito durante a pandemia, porque onde a cadeia de distribuição parou, cada loja tinha um pouquinho mais de estoque, eu tenho mais chinelo, eu tenho mais sandália, eu tenho mais salto, eu tenho mais bota, e aí através dessa funcionalidade, que a gente até fez uma segunda versão na pandemia para esse auxiliou muito para cada loja colocar ali o que tinha de estoque para conseguir dar mais vazão naquele momento. Então, assim, centralização, texto automático, esse de molduras, as permissões, todo esse arcabouço faz com que se tenha a customização, mas principalmente consistência de marca. Boa. Não, assim, isso me dá uma tranquilidade de ouvir, né? Pra quem tá nos escutando agora. Acho que essa coisa da consistência de marca, a gente fala muito sobre visual, né? O visual tem uma consistência de marca, ele acaba pesando mais nesse lugar de construir a imagem de marca. A gente olha pra KV, a gente olha pra peça, pra banner, pras posts em social. Mas acho que o Vitor trouxe aqui um ponto também, que é justamente essa consistência na centralização da informação. Né? É um dos poucos que a gente fala pouco dentro da disciplina. A partir do momento em que você tem acessibilidade dos documentos, então você consegue achar qual é a última campanha que está no ar, você consegue saber e ter a segurança, porque acho que uma das grandes coisas também que eu vivia era, eu recebia um link e eu falava, mas será que essa é a última campanha? Será que essa última peça, ela tá a mais atualizada possível? E aí eu lembrei agora que um mecanismo que eu usava como brand manager nas apresentações era colocar na capa do slide, no primeiro slide, era assim, última atualização, 22 de março, às 19h46. Então, pra dar a certeza de que a pessoa tá lendo o material que foi atualizado ontem. Então, acho que quando a gente vai falar sobre essa disciplina, lembrem também das coisas que estão ao redor da consistência. Não é só a gente ter um KV padrão, uma peça, garantir que as imagens, mas garantir a acessibilidade do documento, saber que ele é a última versão que está atualizada. Quando a campanha não estiver mais vigente, essa pasta ser inativada, então a pessoa não tem mais acesso, ou até redirecionar para um outro lugar, e você conseguir garantir que todo mundo tem acesso também ao que você está fazendo, acho que é um grande ponto que também eu via muito retrabalho, assim. Quando eu trabalhei na 99, que a gente tinha um time de marketing regional, a gente tinha times, por exemplo, Salvador, Recife, São Paulo e Rio.
A gente tinha a campanha nacional, que estava todo mundo fazendo, mas a gente também tinha campanhas regionais. E eu não tinha necessariamente a visibilidade do que eles estavam fazendo regionalmente. Então, até para as outras unidades abastecerem a central, digamos assim, também é necessário para que a gente consiga garantir a consistência. Um exemplo clássico lá foi Dia dos Pais. Não, Dia dos Pais não, Páscoa. Que a gente teve 4 KVs diferentes para Páscoa. E aí a gente olhava e falava, cara, como assim? A gente tem 4 KVs para uma campanha só, né? A gente poderia ter pago uma agência só para fazer um KV só e essas adaptações virem para os outros de acordo com a sua região. Mas não necessariamente a gente ter 4 pessoas fazendo a mesma coisa. Exato. Tem uma economia de dinheiro também nesse processo, quando você olha na implementação, assim, de, putz, reduziu o número de agências, centralizou em uma agência só. Como que você vê, assim, com os clientes que foram atendidos? Legal. Eu acho que, assim, não chega a ser economia, mas é uma melhor utilização do dinheiro. Então, não é que se reduz o fee de uma agência ou reduz a quantidade de agência, mas passa-se a usar o tempo da agência para criatividade, para conceito, para pensar em campanha, né? E não para ficar desdobrando. Do lado do time de marketing, você deixa de ficar aprendendo designer com coisinha repetida e passa a usar designer. Claro, tem alguns times que, quando experimentam essa escala, optam por fazer redução. Mas isso é muito isolado, né? A maioria dos times passa a utilizar as capacidades dessas pessoas que estavam subutilizadas de uma forma muito mais criativa. Tem aí, acho que um ponto que a gente conversou lá no passado, que era a gente não ter a visibilidade quanto custaria fazer uma refação, né? Ah, eu adoro essa pergunta. Porque tem a economia de dinheiro, quando eu falo assim, economia de dinheiro de agência, eu acho que a gente como brand manager quer. Porque a gente é pressionado para ter saving, né? Então você fala, putz, se eu antes tinha uma agência com 20 designers para fazer desdobramento, eu acho que agora eu só vou precisar de 5. Esse dinheiro também vai virar mídia para mim e eu vou colocar em outro lugar. Exato. Mas existe uma economia também nesse lugar de refação, né? Que a gente pede muitas vezes. Eu tava conversando com o diretor de marketing, a gente tava ali negociando e as pessoas, pela Deskify ser uma coisa nova e as pessoas não saberem que existe uma ferramenta como essa, ele tava ali na dúvida e fazendo avaliação, até que eu pergunto para ele, você sabe quanto custa uma refação? Você sabe quanta refação você tem no seu time hoje? E aí foi um momento que ele parou e falou assim, cara, eu não sei quanto custa e eu não sei quantas refações eu tenho numa campanha ou num mês. E o Deskify entrega isso no relatório, né? Então, você consegue extrair essa informação. Então, a partir desse momento, daí ele entrou, né? Fechou o negócio, tá rodando, tá feliz. Sim. O que é o que importa. E aí você passa a ter esse outro olhar, né, onde você tem esse controle. Enquanto você está rodando em 7 ferramentas diferentes, não integradas, onde ninguém sabe quem é a estrutura, onde estão as coisas, você nunca vai saber quanto custa uma refação, ou na campanha que você fez, quantas refações você teve, quantos KVs você fez. Então você começa a ter um olhar muito mais estratégico, assim. Isso é muito legal. Acho que o custo da refação ele só vem quando a agência manda a conta, né? A gente recebe depois assim, olha, como você tinha direito a 2 refações, você fez 8, tá aqui o adicional de horas que a gente trabalhou no timesheet descrito, né? Isso é uma das coisas que eu também morria de medo no final. Sim. A gente tinha era uma frase que a gente usava muito, que era o taxímetro tá ligado. Né? Então toda vez que os profissionais têm um pouco mais de consciência, a gente fala, cara, vamos tentar centralizar o máximo de feedbacks de uma vez só, para pedir uma refação, para pedir no máximo 2. Mas acabava que quando subia para outros níveis, a gente apresentava para a diretoria, ou a diretoria para... Sempre tinha uma outra refação extra que a gente tentava segurar ao máximo para não ter, mas tinha uma hora que tinha, né? Mas isso só era contabilizado quando chegava a conta. A gente não tinha essa noção na ponta ali do tipo, olha, minha verba, eu já tenho que deixar um dinheirinho aqui para fazer a refação. Eu vou descobrir depois, né? Acho que essa é a principal surpresa. Quer ver? Um outro dinheirinho reservado também para erros, que eu descobri que existe no mundo do marketing, é quando você contrata uma pessoa pública para fazer uma propaganda e você tem uma vigência de uso daquela imagem. E aí você pode usar até determinado período. Se você usa essa campanha um pouquinho mais para frente, você vai ter que pagar uma multa para essa pessoa, porque você usou a imagem da pessoa pública no momento fora de contrato. Isso daí é um fato também. Licenciamento, né? Licenciamento. Sim, eu já tive uma campanha que eu tive que botar um disclaimer, assim, gente, não pode usar a partir de janeiro de 2023. Isso. Só que no final, quem tá tendo acesso a esse material em março nem sabe desse disclaimer, né? A pessoa ainda acha que tá... Então como é que a gente leva... O que é um disclaimer para um gerente de loja no interior do estado do Mato Grosso? Que é uma franquia que tem lá. Não tem como. Então, com a Deskify você consegue. Porque, quando a pessoa baixa, você tem o termo de uso, né? E a pessoa, ao baixar, já está aceitando. Logo, você pode ingressar com esse termo de uso, caso venha a evoluir para algo judicial. E
O segundo ponto é que você coloca uma campanha, uma data de expiração da campanha. E a partir do momento que você bate essa data de expiração, todas as peças customizadas, todo mundo que teve acesso alguma vez, deixa de ter acesso. De novo, a centralização fazendo a sua mágica, né? Porque tá tudo em um lugar só. E quando você tem os múltiplos links, né? Acho que o WeTransfer tem um pouco disso, né? De que tipo, expirou, graças a Deus, expirou que ele não vai conseguir baixar mais. Exato. Né, mas você conta com a sorte, porque ao mesmo tempo, quando a gente assina o WeTransfer para não expirar, a gente mantém o link lá ativo para sempre, né? Você tem que ficar fazendo uma gestão dentro do WeTransfer para falar, esse aqui tá ativo, esse desativa. E o que acontecia muito na minha rotina também era isso, era a gente pegar um link muito velho. E é o link que vai repassando, é a corrente, né? Você vai repassando. Um franqueado passou pro outro. E aí no final da hora que a pessoa baixou, e falou, não, mas eu recebi o link de fulano. E aí, isso também era uma outra coisa de marketing que rodava muito. Quem mandou esse link? Tipo, veio da onde? Mas espera, você pegou com quem? E aí a resposta é, peguei com o time de marketing. Aí é né? Tipo, joga e entregou pra Deus. Quando a gente precisa entregar, é um time super enxuto que não consegue orçamento pra contratar mais alguém, né? Sim. Mas aí quando dá problema, foi o time de marketing. Parece que é a torcida, a arquibancada. O time de marketing, 3 pessoas, né? Tipo, só tem 3 ali. Acho que isso também é um grande benefício, até pra essa consistência, assim. Eu já tive algumas marcas com problemas que tiveram processos judiciais de uso indevido de imagem, né? A celebridade falou que a loja, olha, não tem mais, esse contrato acabou em dezembro. E aí vocês estão usando coisa que precisa ser trocada, né? Até avisar também as pessoas que precisa ser trocado. E aí é esse ponto. E quando eu preciso trocar uma campanha? E quando eu preciso trocar uma estratégia de marca? Trocar uma estratégia de comunicação que a gente está fazendo? Eu estou vendendo aqui o produto A. Gente, mais margem no produto B. Eu preciso trocar o produto B agora e dar vazão nisso. Como é que você faz se você não tem centralizado? Então, com a Deskify, a gente tem um cliente do segmento educacional... que ele teve uma migração de marca, que foi muito importante, e várias empresas já passaram por refresh de branding, e quando tem desk é muito mais fácil de fazer isso, porque está tudo centralizado. E essa empresa mudou essa comunicação, e eu estava conversando com eles agora na renovação, e eles disseram, nossa, foi essencial, porque a gente conseguiu mudar muito rápido. A gente mudou coisa de uma semana, a gente tirou as peças, colocou as peças novas, já estava tudo atualizado, já dando direcional de como utilizar. Então, assim... essa agilidade é um negócio incrível. E para refresh principalmente, né? Porque é uma outra coisa que são essas trocas de material. Então, você precisar... digamos que a marca trocou segunda e terça tem que subir um post. E aí começa a ficar todo mundo naquele desespero. Tipo, onde tá o template? Onde tá o PSD? Que agência fez? Quem que pode me mandar o arquivo? E isso vai atrapalhando, porque... o ideal na cabeça de quem tá fazendo o refresh é que você dorme, acorda amanhã, não tem nada mais antigo. Esse é o mundo ideal, o cenário ideal. Mas quando a gente lida com esses pontos de contato também, né, distribuidor, franquia, etc., é meio que impossível fazer com que isso seja rápido no modelo que a gente trabalha hoje, né? Sem desk. Exatamente. Porque, por exemplo, no desk tem uma seção de brand book. E aí uma vez que você fez a atualização, recebeu o material da agência, ou até como os nossos clientes colocam as agências para entregar os trabalhos dentro do próprio Deskify, eles têm acesso a esse ambiente, que também... mais um alívio, né? Mais uma facilidade. A agência já tira as logos velhas, coloca ali com os versionamentos, com o texto de apoio de uso, né? Coloca ali a paleta de cor, iconografia, tudo isso bem separado, foto das campanhas, foto de conceito, e tudo isso vai alimentar o nosso editor. Então, quando tiver uma customização, a partir da terça-feira, por exemplo, já está com uma logo nova. Já está com a logo nova, porque o Brand Book foi atualizado. Daí, o que é o nosso Brand Book? Hoje, sem desk... é aquele PDF que está em algum lugar, né? Em algum drive perdido. E aí, e-mail. Quando a gente precisa, a gente vai lá e fala tal. Não, a gente traz o Brand Book, ele cria a vida com o Deskify, porque ele vira os elementos, e esses elementos refletem toda a comunicação que passa pelo Deskify. Eu tô passado, assim, quando a gente vai conversando, porque, cara, como que a gente ainda tem um espaço para crescer tecnologia em marketing, né? A gente escuta muitos termos de Martech, a gente está o tempo inteiro falando o quanto o marketing é orientado a dados, o quanto a gente usa performance para tomar decisão em campanha. Mas isso a gente evoluiu muito no segmento de anúncio, né? Na parte de mídia, por exemplo. Isso. A gente evoluiu super em mídia. CRM a gente evoluiu um monte também, porque você tem uma ferramenta só que lida já com a parte de vendas, que está integrada com e-mail, que também já faz segmentação. Mas, cara, na rotina de criação é um negócio que agora, assim, acho que eu me dei conta que a gente tá muito atrasado. Vai cair na ficha, né? Porque assim, cara, como que pode? A gente tá óbvio, novas ferramentas chegam, as pessoas têm um pouco mais de acesso. Eu, por exemplo, até antes a gente conversar
conversar, eu usava o Notion para centralizar todos os meus posts em rede social. O Notion é super legal, é super customizável, ele centraliza tudo no lugar só. Mas é o Notion, ele não necessariamente é uma ferramenta de marketing, ele é uma ferramenta que foi adaptada para. Isso. E aí eu começo a analisar que, beleza, eu uso o Notion, mas no final os meus arquivos estão dentro de um Drive. Que no final eu ainda preciso mandar um e-mail falando para entrar na página do Notion para ver o briefing. Então eu fico assim, cara, a gente ainda tem um espaço enorme para evoluir, né, Vitor? E aí o briefing tá no Google Forms ou outra ferramenta, então, e aí vai indo. Então é, assim, suspeito a falar. Obviamente, né? Aquele momento do fundador. Muito suspeito a falar, mas eu sou apaixonado com essa nossa missão de transformar times de marketing para ser mais estratégicos e menos operacionais. Com certeza, porque tem muito espaço, tem muita coisa que a gente observa e os nossos times, a gente tem uma relação muito colaborativa de times e clientes. Os nossos times, quando vão falar com os clientes, eles voltam com uma sensação de que ótimo, o que eles estão pedindo é o que a gente já está pensando em entregar. Então já é uma validação. Claro que a gente faz muito discovery para entender os processos, como que rodam outros processos também. Por exemplo, os processos de e-commerce, o próprio processo criativo, como que eles estão rodando. Desde o momento da venda inicial, a gente já pergunta quais ferramentas você usa, para a gente já entender o cenário e a maturidade desse time de marketing. Então, tem muito espaço. E a gente vai conseguir otimizar muito mais tempo dessa galera que é super criativa e que a gente precisa da criatividade dessa galera, com certeza. Sim, e a complexidade também das operações, né? Eu acho que cada um... por exemplo, eu trabalho com a minha empresa, é uma empresa de educação e conteúdo, ela tem uma necessidade específica. Quando a gente vai para produto, ela tem uma outra. Quando a gente vai para varejo, ela tem uma outra. Acho que isso acaba atrasando de alguma maneira essa evolução do mercado em tecnologia, porque às vezes é muito complexo também essas adaptações, né? Quando você começa a olhar, você fala, cara, eu preciso de uma ferramenta assim para entregar assim, e não necessariamente você vai encontrar um hub que faça tudo para todas as categorias, né? Todas as indústrias, digamos assim. Por isso que a gente foi moldando o Deskify para que ele fosse bastante como se fosse um Lego. E através da governança que a gente aplica com essa ferramenta, junto com o suporte, no momento da implementação, você consegue utilizar. Então hoje a Deskify atende varejo, indústria e serviço, né? E a gente tem diversos segmentos de atuação. Quando a gente fala de segmentos de atuação, a gente tem farmácias, moda, grupos educacionais, dos gigantes até os menores. Tem a galera de posto de gasolina que utiliza a Deskify, tem a galera do setor automotivo, que são do insumo agrícola, enfim. E a gente conseguiu entender, através desses anos aí trabalhando com os times de marketing, quais são as demandas que eles têm. Porque no final, o áudio briefing todo mundo recebe. As refações que passam da conta, todo mundo faz. O designer, que você quer botar uma pauta e ele está preso, seja ele de uma house ou de uma agência, e você não consegue encaixar a pauta, todos têm. Então a gente conseguiu entender qual que é a linha que conecta todos esses times de marketing e desenvolver uma solução customizável para isso. Então a gente está muito feliz com esse produto que a gente está entregando no mercado, mas com certeza trabalhando muito duro para essas novas frentes que o produto vai tomar daqui para frente. Eu acho que tem esses lados que são comuns a todos e tem as suas especificidades. Acho que todo sistema, inclusive, né? Eu trabalhei na Oracle, então assim, quer falar de customização, meu amor? Vamos falar de Oracle, porque era isso, um RP da Oracle. Para uma empresa pequena é uma coisa, para uma empresa média é outra, para uma empresa grande é outra. Mas no final todo mundo emite nota. Todo mundo faz controle de fluxo. Todo mundo quer saber a gestão do caixa. Então, acho que isso daí é uma das grandes coisas que em tecnologia para marketing a gente já está bem coberto. Acho que a gente já tem tudo que a gente conversou aqui durante o episódio, assim, a gente tem rotinas que são padrão para todo mundo. Rotinas que a gente consegue entregar e problemas que a gente vive, que todo mundo vive, com agências grandes ou pequenas, com times grandes ou times enxutos, mas no final a gente ainda tem desafios para conseguir fazer isso. Exato. E aí tem um ponto assim que acho que também não poderia não comentar, que é a parte de relatórios. Porque quando o gerente de marketing vai para uma reunião com as diretorias, quando a galera do marketing precisa apresentar resultados, tem uma dificuldade de falar assim, eu preciso de mais agência, eu preciso de mais FII na agência, porque eu preciso de horas, eu preciso de mais um designer, de um analista. Porque o time de marketing é sempre aquele time mais reduzido que tem que fazer milagre. Essa é a rotina e aí por isso que eu disse que essa galera que nos ouve, vocês são heróis, porque vocês conseguem, vocês fazem dar conta e nos cenários mais adversos. Então, quando a gente entra nos relatórios, a gente fomenta agora no Deskify, você consegue puxar diversos relatórios, porque tudo dessa operação que a gente falou, do briefing,
da gestão de tarefa, das campanhas, customizações e downloads, tudo isso acontece na ferramenta. Então, o relatório ele funciona como uma verdadeira base para todas essas operações. Vitor, eu quero comparar como é que foi minha Black Friday. Bem, tá lá. Você tem todos os consumos. Eu quero saber qual loja engajou mais. Tá? Tem lá. Se você quiser, os nossos clientes até pegam quem engajou mais com o Deskify e vai cruzar com o faturamento. E aí perceberam que a loja que faz mais uso da Deskify tem aumento de faturamento acima da média das lojas. Claro, não é por causa do Deskify, mas é porque é uma loja engajada no marketing. Isso vai ter resultado. Então, utilizou mais peças, enfim, distribuiu mais fez conteúdo. Fez mais ações, claro. Exato. Então, quando você tem esses relatórios que o Deskify faz, e aí eu vou usar aqui uma frase, eu gosto de me comunicar pelo que meus clientes me falam. Tem um cliente que falou assim, adorei, era tudo que eu precisava para mostrar pro meu gestor. É isso. Corporativo, né? Bem-vindo ao mundo corporativo. Tem que passar na cara, né? E ainda mais, você tocou num ponto que eu adoro, que é quando a gente precisa pedir dinheiro, né? Então, quem nunca começou um feed de agência ali com X mil reais e você falou, cara, todo mundo agora tá pedindo peça pro marketing, todos os filiados estão mandando, os distribuidores estão mandando, e eu tripliquei a minha capacidade de entregar, mas eu não consigo dinheiro para pagar, né, talvez trazer uma outra ferramenta, ou eu não consigo justificar mais dinheiro para mídia, para as lojas que se engajaram, porque eu não tenho um número na minha mão, né? E aí eu acabo que, assim, então tá bom, traz mais um design, a gente vai resolver. E aí você fala, cara, mas deixa eu pegar um relatório do ano passado versus esse ano. Quanto de demanda cresceu também. Sim, exato. E aí você tem um outro cliente que eu também estava falando, depois eu tenho que falar o nome desses clientes, né? Exato, virando... né? Aqui não tem problema, tá? Os clientes não precisam patrocinar pra falar, não. Esse outro gestor de marketing precisava contratar um outro designer. Né? Com a última entrega que a gente fez de relatórios, ele conseguiu mostrar que ele tem um gargalo no processo de marketing que está em design por ter 2 designers apenas. Então, o relatório fala por si só. Tá aqui o meu gargalo e esse gargalo gera tanto de atraso. Eu preciso de uma outra pessoa. Então, é dessa forma, porque assim, o time de marketing ele sempre vai expandir as suas entregas. É o institucional, é branding, é o trade, é o marketing promocional, são as ações, é evento. São várias coisas. E aí, conforme o marketing vai fazendo boas entregas, todo mundo vai falando assim, quero envolver o marketing nessa ação, quero envolver o marketing nisso. E aí o marketing vai crescendo. E os investimentos não crescem proporcionalmente. Infelizmente. Ele só diminui. Não, e a gente, Exato. como o branding, principalmente, que é uma área recente, nova, que nem toda empresa tem uma área de branding, né? Ela tem área de marketing com pessoas de branding ali. Ela começa a ter esse fenômeno também de, tá esse time de branding pra ver se tá tudo certo, se as aplicações estão corretas. Nossa, mas vamos ver se o valor de marca tá sendo passado nessa ação de employer branding. E eu lembro que algumas vezes era assim, até a placa do banheiro, o time de branding agora tem que ver pra ver se tá seguindo o KV, se tem alguma mensagem correta nessa sinalização. Sim. Então eu acho que esse é um ponto que eu não tinha parado pra pensar também, o quanto eu vou conseguir, através do número, provar que eu preciso talvez aumentar a minha equipe. E eu acho que engana-se também quem acha que o Deskify vem reduzir equipes, né? Pelo contrário, ele pode reduzir seu tempo gasto com atividades necessárias. Isso. Mas ter uma equipe um pouco maior também para pensar em mais estratégia, para discutir mais novas frentes, para auxiliar outras áreas, também é uma otimização que você ganha, né? É uma nova forma de trabalhar, que é o que a gente está trazendo. Né? Então é uma forma muito mais simples, muito mais inteligente de se trabalhar a rotina do time de marketing. Então, novas capacidades e opções podem ser feitas. A gente gosta muito disso. A gente cita muito a transformação que a gente faz nos nossos clientes. Né? E já ouvi de mais de um cliente falar, não, marketing aqui era um antes da Deskify e outro depois da Deskify. E isso, assim, não é jabá, é o que os clientes falam, porque é verdade. O time ganha uma produtividade absurda. Eu tô falando de um time de 3, 4, 5 pessoas. Não tô falando de um caminhão de 40 pessoas, aquele time que tem orçamento para isso, e a gente também atende essa galera. Claro, o ganho vai ser maior por ser proporcional, mas o time de 3 pessoas que começa a rodar em Deskify já tem um ganho muito grande, já valoriza muito grande. Sim. E eu acho isso muito importante. Não, e esse time de 3 daqui a pouco pode virar 10, que vai expandir a empresa, que é um outro ponto, E né? vai crescer certo, né? Exato. Você não vai crescer, você não vai trazer mais gente do que o necessário.
Mas isso é uma coisa da expansão, é normal, né? A gente vai ter, digamos que você tá no time de conteúdo, você vai trazer uma pessoa agora pra cuidar de YouTube, daqui a pouco você vai criar um podcast, porque te sobrou tempo pra poder agora ter mais pessoas pensando em novas iniciativas. Exatamente. Bom, pra gente encerrar esse episódio, que eu acho que a gente poderia falar do desabafo, que é o meu momento de desabafo. É o divã. Minhas dores brand manager, assim. Quando eu conheci o Vitor, eu falei isso pra ele na primeira vez, fiz, cara, o quanto eu já comi de farinha em desdobramento de peça, assim, sem Deskify. E não é jabazeiro, porque, né, a gente não... Na época eu não tava nem discutindo sobre ser embaixador nem nada. Mas realmente eu tinha vivido muito isso, assim. Na 99, na Oracle, na Philips, quando a gente tinha reuniões globais, pra milhões de desdobramentos. Aí vinha um filme para o Brasil, que era uma pessoa esquiando na neve. E umas peças ponto de venda, que era o povo esquiando. Eu falava, cara, como que eu vou fazer isso? Aí tinha que desdobrar, enfim... Então, isso realmente, quando a gente avançou nas conversas, pra mim, veio muito desse lugar. Eu falei, cara, eu acredito no produto. A Galileu já está usando, inclusive, né? Então, eu acredito nesse produto justamente porque a gente vai ter uma transformação na maneira de trabalhar. Aí tem toda essa parte de redução de custo, tempo, otimização, produtividade. Mas, pra mim, o ganho maior é que a gente sobra tempo pra ser estratégico. Sobra tempo pra criar consistência de marca e criar estratégias de branding com o tempo que te sobra em que você não tá fazendo coisas que você não deveria estar fazendo, né? Quando eu palestrei para o time da Deskify no ano passado, eu falei muito sobre isso, né? Coloque seu tempo onde você realmente precisa, né? Eu, como brand manager, ficava muito frustrado quando eu olhava no final do dia. Eu falei, porra, eu queria pegar essas 2 horas que eu tô escrevendo o briefing e fazer uma proposta de co-branding com outra marca pra gente fazer uma ação legal pro Dia dos Pais. Mas eu tô aqui fazendo briefing e esse briefing precisa ser escrito manualmente, né? Hoje, pra fazer com que a agência me entregue no prazo que eu preciso. Então, eu preciso fazer agora pra dar tempo, porque senão eu não vou conseguir nem pensar no que eu vou ativar. Então, esse co-branding vai ficar lá pra frente. E aí sempre vai jogar lá pra frente. Vai jogando, né? Sempre vai jogar lá pra frente. Como que as empresas conseguem hoje, Vitor? Quero assinar o Deskify. O que eu faço hoje? Tá, acesse o nosso site. Lá tem um formulário. E tem também o próprio chat, que você consegue tirar algumas eventuais dúvidas que venha a ter. No nosso site tem uma página específica sobre o produto para matar essa curiosidade. Então entra lá, tem GIFs, você consegue já olhar e sentir um pouco do que é o produto. Preenchendo o formulário, o nosso time de vendas entra em contato com vocês para entender. Gente, vocês precisam entender que o Deskify não é uma ferramenta bate-pronto que você vai comprar ou que vocês vão começar a usar. Um self-service ali na hora, botou o cartão de crédito e começou a usar já. Isso. Por que não é isso? Porque é uma mudança transformacional. A gente precisa entender qual que é o seu processo, aplica na ferramenta. Agora, não se assustem, porque assim, implementação em 2 semanas você consegue botar para rodar, desde que você priorize isso. Agora, é difícil o time priorizar porque ele tem várias faltas. Então, geralmente, a gente tem um tempo de implementação. Até para implementar a ferramenta tem problema de tempo que não sobra, né? Não sobra. Uma vez eu tava vendendo para uma menina, cliente também, e aí ela pegou e falou assim: Vitor, desculpa, eu não consegui olhar e tal. A gente já tava negociando ali 2 meses. Eu falei assim: fulana, você sabe por que você não conseguiu olhar? Porque você não tem tempo. E aí você não tem tempo pra fazer campanha, você não tem tempo pra fazer nada. Você não compra o Deskify para resolver o seu questão de tempo. Ela falou, Vitor, é verdade. Tá, essa semana eu vou fazer isso. Sentou, fez, assinamos o contrato. Tá com a gente há 2 anos. Inclusive, enfim, você conheceu ela lá no nosso jantar. Legal, muito bom. Então é só acessar o site hoje, preencher o formulário, o time de vendas entra em contato. Em quanto tempo? Porque eu quero falar sobre isso também. Sim. Se é pra gente ganhar tempo, quanto tempo eles entram em contato? Não, a gente tem um SLA de até 1 dia útil. Ótimo, maravilha. Então, se não for no mesmo, daí a galera vai preencher 11h59, né? Quero ver se funciona. 23h59, pra ver se vai receber contato amanhã. Então, em 1 dia útil. No máximo, no outro dia, a gente tá mandando um e-mail ou ligando pra pessoa para fazer esse mapeamento. Reunião para entender, recebe uma proposta. A gente monta a proposta, são 3 planos. Deskify Starter, Pro e o Enterprise. Então, assim, você consegue ser acessível, começa em R$900, mas a gente também atende grandes organizações no plano Enterprise, né? E aí você consegue ver o que fica melhor, né, para sua marca. E 15 dias eu tenho ele rodando, se eu priorizar? Sim, em 15 dias ou menos. Se você priorizar de fato, em 15 dias ou menos. E aí, eu quero só falar um pouquinho sobre meus clientes. Por favor, fala sobre os seus clientes. A gente agora tem, de fato, né? Porque você foi todo misterioso. Tem um cliente meu ali, tem um outro cliente ali. Isso. Então, assim, a Deskify ela já tá rodando hoje mais de 200 marcas no Brasil e no mundo. Tá? E a gente tem empresas nesses segmentos que eu comentei. A Galileu, como empresa de educação, já tá super bem posicionada, porque a gente tem
a Galileu Nogueira, a gente tem FGV, Mackenzie, Cruzeiro do Sul. Então, tá vendo? Você tá super chique. Por favor, né? Por favor, eu tô no lugar onde eu deveria estar. Exato. E segmentos de moda, a gente tem Arezzo, a gente tem a Track and Field, a Leves, enfim, Dudalina, Grupo Restock. Segmento de indústria, a gente tem a Ihara, tem a Tramontina, tem a Audi. Depois a gente vai para o segmento de farmácias, tem bastantes players. Mas olha a curiosidade só, farmácias, as marcas não são tão conhecidas nacionalmente, elas são mais estaduais ou regionais. Então, coisas que a gente aprende. Sim, bom demais. Mostra também que o produto ele não é só para metrópoles. Exato. Não é só para times de marketing de São Paulo, times de marketing do Rio. Não. A gente tem clientes em Rondônia usando a gente, tem clientes no Acre andando com a gente. E aí também, assim, Domino's Pizza, Spoleto, Cone, enfim, tem uma galera. Falta você. Boa, gostei do Jabá, Tem uma galera já rodando na Deskfy e essa galera já roda com a gente há alguns anos, porque funciona. Então, isso é muito importante. Então, a gente está super ansioso para receber novas marcas para ajudar nessa transformação, que é o que a gente quer causar para os times de marketing. Bom, bora que bora. Então, vocês que estão me ouvindo aqui e vendo no YouTube, eu acabo falando com muita gente que tem empresa, que tá construindo marca. E a primeira coisa branding é muito caro, fazer essa gestão é muito caro, essa ferramenta é caríssimo. Cara, a gente tem plano começando de R$900. Não é barato para um pequeno empreendedor que precisa fazer... Não, para ele de fato não. Mas, de novo, é começar fazendo certo. Então, isso é uma das coisas que você vai investir no começo, que você vai agradecer se você investir no começo e não depois. Porque o grande problema agora, quando você vai implementar 2, 3, 5 anos depois que a marca já existe, é fazer essa ronda também de o que era antigo, o que tem que ser trocado, o que tem que ser desativado. E a sua implementação ela é um pouco mais... ela leva um pouco mais de tempo por conta dessa complexidade. Se você já começa a sua empresa centralizando o briefing, já colocando seus arquivos, montando toda a sua biblioteca, cara, quando você expandir, não vai ser um problema para você expandir seus assets, porque eles já estão lá, já estão organizados, já estão todos bonitinhos. Então, entra no site do Deskfy. Vai ser um prazer ao longo do próximo ano que a gente vai conversar muito. Ao longo do próximo, não, ao longo desse ano, né? Ao longo desse ano inteiro, a gente vai conversar muito. Eu vou trazer muito dessas mensagens de como o Deskfy pode ajudar o time de branding, principalmente, e os times de marketing, dessa rotina ser otimizada. Mas eu vou falar muito sobre esses ganhos de construção de imagem também. Eu acho que o grande ponto, quando a gente conversou, eu e o Vitor aqui, era como que a gente, em branding, a gente consegue ter utilidade. Só nesse episódio, a gente já falou de 5 coisas. Né? Enquanto a gente não para pensar em ferramenta como parte do processo de uma estratégia de branding. A gente define propósito, visão de marca, valores, atributos, tal, tudo aquilo que é necessário, mas a execução para isso se tornar realidade é boa parte do negócio. Assim, se a gente não consegue garantir uma consistência de imagem nas peças que a gente tem, cara, ali vai ser só uma estratégia dentro de um PDF. Né? Então a execução também é uma parte importante dentro do seu plano. Vai ser um prazer trazer a mensagem da Deskfy ao longo desse ano que a gente vai trabalhar junto e nos próximos anos também que falaremos juntos. Que ótimo. Eu, como cidadão da Galileia, por mim mesmo, né? Estou muito feliz de estar aqui. E aí também quero pegar esse momento para te agradecer. Acho que essa parceria faz muito sentido porque no final do dia a gente quer mudar a vida dessa galera, né? Transformar para que eles trabalhem com branding mais consistente e que tenham uma rotina mais suave, mais tranquila. Até para conseguir também fazer um bom trabalho e virar um case no futuro, né? Exatamente. Vitor, obrigado pela sua presença aqui hoje no Branding Tudo Podcast. A gente vai conversar mais vezes também, mas obrigado pela parceria. Eu acho que trazer essa mensagem é super importante para o mercado. Né? Um dos meus papéis é criar marcas mais humanas e mais responsáveis. Acho que dentro do pilar de responsabilidade se fala sobre saúde mental do time de marketing também. A gente não discutiu isso no episódio, mas acho que é um bom ponto. Né? A gente tem times extremamente sobrecarregados, pessoas extremamente cansadas, com atividades rotineiras que são simples e poderiam ser reduzidas. Então, também vou falar um pouquinho algumas vezes no meu pilar de empreendedorismo, o quanto isso também pode nos ajudar a ter tempo para curtir nossa vida. Né? Acho que sair para viver, sair para consumir referência, assistir filme para peça, etc. Porque eu não tô ali vendo se a peça foi entregue ou não. Eu simplesmente olho numa plataforma e vejo, cara, a galera já baixou. Tchau, tô indo lá. Né? Não fico vendo se o e-mail chegou, meia-noite, se a pessoa respondeu, se não. Então ela já sabe. Então obrigado pela parceria e a gente se vê logo menos. Ótimo, ótimo. Então, muito animado aqui também. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Se você gostou desse episódio, saiba, cidadão da Galileia, eu falei que ia te lembrar das 5 estrelinhas, porque o player adora quando a gente faz isso, Spotify, podcasts, ranqueia muito bem. Manda para 3 amigos que precisam ter a sua rotina de marketing organizada, pelo amor de Deus. Sabe aquele amigo que você quer chamar para sair, ele tá sempre ferrado e criando briefing e na loucura e nunca consegue te responder? Manda esse episódio para ele.
para que ele também convença o seu time de colocar a Deskify na sua empresa e ele consiga agora viver e sair com você para tomar um chopp, para tomar um drink, porque aí ele vai ter tempo agora para viver. Então, vejo vocês no próximo episódio. Me contem depois na caixinha de perguntas aqui o que você achou desse episódio. Me dá um feedback, que depois eu vou passar pro time da Deskify também, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast.